Então, no vídeo anterior, a gente falou sobre a definição de sepsis, que nada mais é do que um processo infeccioso confirmado ou presumido que gera uma reação inflamatória tão grande que ela vai se espalhar para os diversos órgãos e sistemas, causando disfunções nesses órgãos e sistemas. Então, imagine que esse processo infeccioso ele vai gerar uma inflamação. Professor, quais são as características dessa inflamação? Pega isso, que isso vai ajudar muito para você entender coisas que são altamente complexas quando dá leitura pura e simples. Primeira coisa, obviamente, quando eu tenho um processo inflamatório exacerbado, eu tenho o recrutamento celular para aquele órgão específico, e no caso da sepsis, esse recrutamento não é só para aquele órgão, né? Você tem uma exacerbação, uma proliferação multiorgânica com produção de citocinas inflamatórias. E aí eu destaco duas, decore essas duas, citocinas inflamatórias pró-inflamatórias, que já foi questão de prova de título. O fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1. Fator de necrose tumoral alfa e interleucina 1 são as duas grandes citocinas pró-inflamatórias que vão causar lesões nos órgãos à distância, certo? Pela ação direta das duas. Existe uma característica muito importante, o paciente séptico é um paciente que tem tendência à vasodilatação. Existe uma grande produção de vasodilatadores e uma produção também de vasoconstrictores, só que a produção de vasodilatadores é muito maior. E por ser muito maior, a tendência então num paciente séptico é vasodilatar. E aí pega essa informação. A vasodilatação ela é predominantemente periférica, é na periferia. Então o sangue é desviado do centro para a periferia. Ele é distribuído de uma forma inadequada, porque você tem aí uma hipoperfusão central. Concorda? Se o sangue é todo desviado para a periferia, por conta dessa vasodilatação importante, né, na periferia, e a periferia é onde a gente tem maior superfície de contato, então há esse desvio para a periferia, há uma distribuição inadequada de sangue com hipoperfusão central, é por isso que na sepsis a gente diz que o choque séptico é um choque distributivo, porque o sangue ele vai para a periferia por conta dessa característica, que é a característica da vasodilatação. Além disso, na sepsis eu tenho uma tendência muito importante à coagulação. Existem também, assim como na dilatação, uma grande produção de procoagulantes e uma grande produção de anticoagulantes. Só que os procoagulantes são muito maiores, a produção é muito maior do que os anticoagulantes. Então existe uma tendência na sepsis à formação de trombos. Agora você imagine esse processo inflamatório exacerbado, e se ele é exacerbado, ou seja, está em todos os locais do seu corpo, eu tendo uma produção importante de procoagulantes, eu formando vários trombos, consumindo os meus fatores de coagulação, consumindo as minhas plaquetas, o que é que eu vou ter na evolução desse quadro? Uma coagulação intravascular disseminada. Então, já estou mostrando para vocês que se eu não tratar o paciente séptico, eu vou ter uma distribuição inadequada de sangue. Essa distribuição inadequada para a periferia, por conta da vasodilatação, vai me gerar uma queda na oferta de oxigênio, ou seja, o paciente tende a entrar em choque, e também existe uma tendência à procoagulação. Se existe uma tendência à procoagulação, o paciente tende a consumir seus fatores de coagulação e evoluir para uma síndrome chamada coagulação intravascular disseminada. Agora você soma essas duas tragédias, uma distribuição inadequada de oxigênio a obstruções múltiplas, né? Isso vai gerar o que a gente chama de falência de múltiplos órgãos. Professor, explica aí de novo. Esse processo inflamatório está lá no fígado, meu querido. E ele está lá no fígado cheio de citocinas, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, fazendo lesão direta no hepatócito e causando, obviamente, disfunção hepática. Além disso, está chegando pouco sangue lá no fígado. Por que está chegando? Porque ele está na periferia. Ele foi distribuído, mal distribuído. Então, se chega pouco sangue, chega pouco oxigênio, né? Se chega pouco sangue, chega pouco. Vou colocar aqui um marcadorzinho
aqui um apontador laser que fica mais fácil para a gente tentar ser mais didático. Mas então uma produção importante, chega menos sangue lá no fígado, né? Além da lesão direta das citocinas, menos sangue chegando, menos oxigênio chegando, dano celular. Trombose, fazendo com que o fígado, obviamente, receba ainda menos sangue, né? Então, tudo isso vai levar a uma falência hepática. Se acontecer no rim, ou acontecendo como acontece lá no rim, uma falência renal. Aí acontecendo no coração, uma falência cardiovascular. Acontecendo no sistema nervoso central, aí é multifatorial, mas a gente pode colocar também com esse conceito, uma falência do sistema nervoso central. Então eu tenho, pelo próprio entendimento do processo inflamatório que é gerado no quadro séptico, o porquê das disfunções orgânicas. E se eu tenho disfunção no fígado, disfunção no rim, disfunção no coração por conta de uma infecção pulmonar, eu vou ter disfunção de múltiplos órgãos. E essa disfunção de múltiplos órgãos geralmente é o que leva o paciente séptico a óbito. Ok? Entendemos o porquê? Infecção gerando essa inflamação que eu expliquei para vocês, né? Que leva à falência de múltiplos órgãos. Ok? Então, a definição de sepsis a gente já falou muito bem. Uma disfunção orgânica por resposta desregulada a uma infecção. E que resposta é essa? Resposta inflamatória. Inflamatória. Não é infecção generalizada, é inflamação. Então, eu tenho disfunção orgânica, seja fígado, coração, sistema nervoso central, sistema hematopoético, rim, causada por uma desregulação, uma resposta inflamatória desregulada à infecção, ok? A gente entra no conceito de choque séptico também. O que é choque séptico, professor? Imagine que esse processo distributivo ele se perpetua. Como eu tenho o sangue todo na periferia, vocês vão ver que uma das primeiras condutas que eu faço é ofertar volume a esse paciente, ou seja, aumentar a sua pré-carga para que eu preencha a parte central. Se eu fizer isso, ou seja, repor volume, e mesmo assim meu paciente séptico continuar mal perfundido, ou seja, hipotenso, com rebaixamento de nível de consciência, com Mottling, né? E tiver sinais de hipoperfusão tecidual, como por exemplo um lactato maior que 2 milimols por litro, então eu repus o volume e mesmo assim o paciente mantém-se hipotenso e com lactato alto, esse é o diagnóstico de choque séptico. Esse é o diagnóstico de choque séptico, que tem uma mortalidade muito maior do que a da sepsis. Então, o professor está dizendo que quem tem sepsis, até 20% morrem. Isso. E quem tem choque séptico, até 60% morrem. Isso. Daí a importância da gente identificar esse paciente nesse momento, no momento da sepsis, no momento em que eu ainda não estou em choque séptico, né? Justamente para tratá-lo de forma adequada. E ele morre como? Com a disfunção de múltiplos órgãos. Então, tudo isso aqui foi visto de forma muito clara, né? Então, os critérios clínicos para identificar choque séptico, vamos repetir para que isso fique bem fixado na cabeça dos senhores, é ter uma pressão arterial média menor que 65. Lembra o que é pressão arterial média? Pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Essa é a pressão arterial média que a maioria dos monitores já lhe oferece de cara sem precisar você fazer cálculo nenhum. Então eu mantenho uma hipotensão e uma hiperlactatemia, ou seja, lactato maior que 2, apesar de uma reposição volêmica adequada. Então, apesar de fazer uma reposição volêmica adequada, eu mantenho o paciente hipoperfundido e hiperlactatêmico. Nessa hora, eu vou precisar de droga vasoativa e isso fecha o diagnóstico de choque séptico. Então, a gente viu muito claramente todo o entendimento da sepsis, da infecção causando uma inflamação extremamente exacerbada. Eu mostrei para vocês as principais características dessa inflamação: produção de fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, vasodilatação importante com distribuição volêmica inadequada, principalmente para a periferia,
e uma tendência à pró-coagulação. Tudo isso pode gerar uma distribuição inadequada de oxigênio, que é o que a gente chama de síndrome da hipoperfusão tecidual ou choque, né? E um consumo dos fatores de coagulação, plaquetas e tudo mais, que é o que eu chamo de coagulação intravascular disseminada. É isso? Então, fechamos esse entendimento da inflamação causada na sepse e também o entendimento do choque séptico, que nada mais é do que a manutenção desse processo distributivo inadequado, ou seja, a manutenção de hipotensão, a manutenção de hiperlactatemia, lactato alto, a despeito da reposição volêmica. Eu fiz a reposição volêmica adequada e o paciente continua com lactato alto e hipotenso, necessitando aí de droga vasoativa. Isso é o conceito de choque séptico, ok? Só para fechar e para a gente acabar um pouquinho e passar para o próximo vídeo, você nota que a hiperlactatemia é fundamental para o diagnóstico de choque séptico. Sendo assim, eu vou dosar lactato em todo paciente com sepse. Já chegamos na mais uma informação importante: lactato é mandatório de ser dosado em todo paciente séptico, ok? Então é isso, ficamos bem entendidos em relação a esses conceitos. Na próxima aula a gente vai continuar falando de como definitivamente trazer isso para a prática e como tratar o nosso paciente.